Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muitas pessoas, quando adquirem suculentas, elas se preocupam com rega, adubação, substrato, o ambiente, iluminação. Sim, essas coisas são muito importantes. Só que às vezes não se preocupam com o vaso. Acham que o vaso é apenas um lugar que acomoda a planta, não tem nenhuma outra função, não desempenha nenhum outro papel. Porém, eu vou mostrar nesse vídeo que o vaso desempenha um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das suas suculentas. E para você ter suculentas lindas e saudáveis, você tem que ficar atento ao vaso também. Então, fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar. Quando você adquire uma suculenta, geralmente elas vêm plantadas em vasos, diversos tipos de vasos, tamanhos diferentes, mas normalmente é sempre em vasos. Às vezes você encontra algumas suculentas plantadas em outros locais, mais ornamentais, digamos o tronco de uma árvore ou algum objeto decorativo, mas a princípio é sempre em um vaso. Porém, ele desempenha um papel sim, e é fundamental. Mas primeiro vamos conhecer os tipos de vasos mais comuns e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e qual é a vantagem de cada um deles. Então vamos lá. Mas antes de falar dos tipos de vasos, já vou dar uma dica muito importante para você, que você precisa ficar atento na hora que você comprar o seu vaso. Os vasos, independente da planta que você vai plantar, mas principalmente para as nossas suculentas, devem ter furos de drenagem. Isso aqui é muito importante para a grande parte das plantas e principalmente para as suculentas. Por quê? Como eu já disse em alguns vídeos, suculenta não gosta de substrato encharcado. Então quando você faz a rega do substrato, você precisa molhar muito bem o substrato e o excesso de água precisa escorrer por esses furos. Então se o vaso não tem esse furo, isso pode ser um problema para a sua suculenta. Então se você tem na sua casa plantas suculentas que estão em vasos que não tem furo, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar elas de vaso ou de algum jeito você conseguir fazer furos nesse vaso que você tem, se for possível, tá? Então esse é o primeiro ponto que você deve ficar atento, os furos de drenagem, isso é muito importante, tá? Então depois dessa primeira dica, vamos conhecer o vaso mais comum que a gente encontra. Eu já até mostrei ele aqui, que são os vasos de plástico. Nós temos de diversos tamanhos, cores. Qual que é a vantagem desse vaso? Primeiro, ele é resistente, ele é um material que não quebra tão fácil. É um material bastante econômico, porque é barato você adquirir esses vasos. Você encontra em muitos lugares por aí, até supermercados, lojas de jardinagem e afins, Então um vasinho muito fácil de encontrar e ele é um material que pode ser reciclado, Então se você for fazer o descarte em um lugar que recicle plástico, Porque você vai estar ajudando a natureza. O segundo tipo de vaso que você também costuma encontrar com certa facilidade são os vasos de cerâmica, barro ou argila, tá? Na verdade, esses três que eu falei são o mesmo tipo. Só que assim, quando a gente fala barro de cerâmica, cerâmica é o processo de fabricação desses vasos, A cerâmica é o processo de assar a argila, e tornar ela resistente, em um formato de algum objeto, No caso aqui são de vasos. Quando a gente fala vaso de barro ou argila, há um erro aí. As pessoas costumam chamar esses vasos de vaso de barro. Nós vamos entender qual a diferença entre barro e argila. Barro é a terra molhada, Terra vermelha molhada vira barro. Só que a gente denomina barro essa terra que ela está cheia de impurezas. Quando ela passa por um processo que faz a purificação da terra, tira os resíduos que não são terra, ela se torna argila. Então a argila é a terra, é o barro puro, o barro limpo das impurezas. Então esses vasos são feitos de argila, porque se forem feitos de barro vão estar cheios de impurezas, pedras,
restos de plantas e outras coisas, aí não vai dar certo, né? Então esses vasos são vasos de argila ou cerâmica. Então, você chamar desses dois tipos, tá certo. Se você falar vaso de barro, você está errando, tá? E qual que é a vantagem desse vaso? Ele é bem resistente, né? Resiste por bastante tempo, exposto ao tempo, ao clima, né? É diferente, por exemplo, o vaso de plástico. Se você expõe ele por muito tempo ao sol, chega um momento que o plástico começa a ressecar e se torna quebradiço. Esse aqui não tem esse problema. Porém, apesar dele ser resistente ao tempo, não é resistente a quedas. Caiu, quebrou, né? Ele é um vaso pesado também, então impede que ele caia com facilidade num vendaval, por exemplo, numa chuva forte e outras coisas. E uma função muito importante e muito legal desses vasos aqui é a drenagem. Além dele ter, né, furos de drenagem, a argila ela tem uma característica que ela absorve água. Então, quando você rega o substrato, o excesso de água, além de escorrer pelo furo, ela também suga. A argila vai sugar do substrato, então esse substrato não vai ficar tão úmido por muito tempo. Isso é ideal para suculentas. Então esse é um dos melhores vasos para se plantar suculenta, tá? Vaso de argila. Se for um vaso de argila que estiver coberto por uma resina, né, impermeabilizado, que se chama, né, ele perde essa característica, tá? Porque a resina encobre o vaso, né, meio que plastifica o vaso e ele perde a característica de sugar a água. Aí se torna praticamente um vaso de plástico, né? Não tem mais a função de absorção da água, tá bom? O próximo tipo são os vasos de porcelana ou vidro. São vasos mais decorativos, né? Eles são vasos bonitos, né? De diversas formas, principalmente de porcelana, né? Você encontra com formas de bichos, de vasos mesmo, assim, ó, que nem esse aqui, olha que bonitinho, né? Até parece uma xícara, mas não é um vaso, tá? E ele serve para decoração, então são vasos geralmente para ambientes internos, né? Para você pôr dentro da casa, para embelezar o ambiente. Porém, existe uma diferença, existem os vasos de porcelana e os cachepôs. O que são cachepôs? Para você saber se é um vaso ou um cachepô, é simples. Os vasos têm furo de drenagem, o cachepô não tem, ó, ele não tem furo. Mas para que serve um cachepô? Por exemplo, se você vai deixar o vasinho interno, né? Por exemplo, a planta num ambiente interno para embelezar a casa, né? Ou porque você gosta de plantas de ambiente interno, você vai pôr em cima de um móvel, por exemplo. Só que na hora que você for regar, a água vai escorrer pelos furos de drenagem. Então, geralmente, quando a gente tem esses tipos de vasos, às vezes as pessoas colocam aquele pratinho, né, embaixo para não deixar a água escorrer pelo móvel. Os cachepôs têm a mesma utilidade, só que na verdade eles servem para embelezar, né? Que o pratinho é meio feinho, né? É mais simplesinho de plástico. O cachepô é bonitinho. Então você, por exemplo, pode ter qualquer tipo de vaso que tenha o furo de drenagem e colocar dentro de um cachepô, né? Ele esconde o vaso, só que na hora que você for regar, a água não vai escorrer no móvel, ele vai cair dentro do cachepô. Só que tem que lembrar que depois que você regou, você tem que tirar o vasinho de dentro e jogar fora o excesso, porque se você deixar o excesso aqui, uma que você pode estar servindo de casa para os mosquitos da dengue, e outra que a água parada aqui pode também prejudicar as plantas, principalmente se for suculentas, né? Como eu falei, ela não gosta de solo encharcado. Então, sempre que regar um vaso que está dentro de um cachepô, logo em seguida, depois de um tempinho que a água já desceu, você elimina essa água, tá bom? Então, é assim que você faz a diferenciação entre um vaso de porcelana e um cachepô de porcelana ou vidro. Ele não tem o furo de drenagem, cachepô não tem furo e vaso tem furo de drenagem. O próximo tipo que eu vou mostrar para vocês são esses aqui, os vasos de fibra de coco. Ó, são vasos 100% ecológicos, porque são feitos da fibra do coco, eles recolhem toda a fibra e passam por um processo de prensa que faz com que eles tenham esse formato
de vaso. São vasos bem resistentes, não se quebram tão fácil, mesmo que caia, eles não vão se quebrar, não vão se partir, porque ele é macio, né? Se você pegar um vaso dele, ele é bem macio, por causa da fibra. E é um vaso que tem a vantagem de ser um vaso barato também, por causa que é confeccionado com fibra de coco, é um material encontrado na natureza, e ele tem a função parecida com a função do vaso de argila, né? Absorve a água. Então a fibra do coco, quando ela é molhada, ela começa a absorver a água. E outra, ele não tem o furo, tá? Não é um cachepô. Na verdade é porque ele não precisa de furo. A água escorre por entre os espacinhos da fibra, né? Porque ela não fica tão compacta, né? Existe uns furinhos de ventilação bem pequenininhos, mas é o suficiente para a água escorrer, tá? E além de tudo ele absorve, né? Então por isso que não tem furo. Claro, tem alguns que você encontra com furos, mas outros não. Mas isso não é problema e não significa um cachepô, tá? É um vaso mesmo, né? E também tem vasos de madeira que são parecidos, é a mesma situação, tá? Só que o vaso de madeira ele tem um problema. Eu não tenho uma aqui para mostrar. Mas a madeira, ela vai tendo podridão, vai criando, como fala, aquela bolor em volta conforme ele fica muito molhado. Então é um vaso que ele não dura por muito tempo, logo você tem que trocar ele a planta de vaso, porque aquele vaso começa a criar esses fungos, essa podridão muito rápido. Então não é tão recomendado. Esse aqui já é um pouco mais resistente, ele não cria tanto fungo, porque não é um material que tem esse aspecto de virar casinha para fungos, tá bom? Muito bem, eu falei sobre os tipos de vasos, existem outros tipos que você pode encontrar, tá? Só que esses que eu mostrei são os mais comuns, os mais fáceis de encontrar e os que você pode adquirir aí com facilidade na sua cidade. Mas e qual que é a importância do vaso para o crescimento e desenvolvimento das suculentas? Mostrei os tipos, já dei uma dica que é observar se o vaso tem furo de drenagem, que isso é muito importante para as suculentas. Agora é o seguinte, o que é importante para a suculenta é o tamanho do vaso. Por quê? Como eu falei, ali é a casinha da suculenta, é onde o local que ela vai, que você vai acomodar a suculenta. Só que o tamanho influencia sim no crescimento e desenvolvimento das suculentas. Imagina o seguinte, vamos comparar o vaso ao pé, né? O vaso não, a planta ao pé de uma criança. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos calça, digamos assim, o número 25. Então você compra um calçado de número 25, 26, a criança vai usar tranquilamente. Só que conforme a criança cresce, o pé também vai crescendo e aquele sapato vai se tornando apertado, vai começar a incomodar a criança, vai machucar o pé e vai dificultar o seu caminhar. Então, se você faz o que nesse caso? Vai lá e compra um sapato maior que acomode melhor o pé da criança. A mesma coisa é com as plantas suculentas. Elas também, quando você compra elas vêm num tamanho. Se você cuidar direitinho, dar todos os cuidados que ela precisa, ela vai crescer. E conforme ela cresce, as suas raízes vão crescendo e ficando apertadinhas dentro do vaso também. Chega um momento que está tão apertado ali que não tem mais onde a raiz crescer. Isso vai fazer o quê? Vai prejudicar o crescimento. Ela vai começar a parar de crescer. Não vai ter espaço para ela respirar e a planta não vai ter para onde ir. E daí ela pode vir até a começar a sofrer com isso e definhar, podendo até morrer. Então é importante você estar trocando a suculenta conforme o crescimento dela. E como eu faço para saber qual que é o momento certo para mim trocar a suculenta de vaso, né? Uma criança vai e fala para você, ó, o meu sapato está apertado. A suculenta não, ela não vai falar o vaso está apertado. Mas é só você observar. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Ó, por exemplo, essa plantinha aqui, ó. Esse vaso está ideal para ela, ó. Está proporcional ao tamanho da planta, né? Um vasinho pequeno para uma planta pequena, ó. Tá ideal. Agora vejam esse outro exemplo aqui.
Ó, olha como tá essa planta. Estão vendo que ela está maior, digamos assim, que o vaso? Tudo bem que o vaso é grande na parte de baixo, mas aqui, ó, ela está espremida, já não tem espaço para ela ir crescendo. E ela cresce lateralmente. E as plantas, além de crescer horizontalmente, né, elas crescem verticalmente, né? Então, ela já está apertada. E outra, quando chega nesse ponto, ó, tem como você verificar se o substrato está molhado ou não? Não. Tem como você adubar esse substrato? Ó, fica difícil. Até para regar fica difícil. Você não sabe se a água está entrando ou não. Então, esse momento é o momento de você passar ela para um vaso maior, que ela já está no limite, digamos assim. Você pode deixar ela por um tempo aqui? Pode, pode talvez continuar crescendo. Só que se você observar que ela parou de crescer, ela começou a não crescer mais, a apresentar sinais que ela não está bem, troque imediatamente de vaso. E qual é o vaso que eu devo passar essa suculenta agora? É a mesma regra do pé da criança. Você compra sempre um número maior. O vaso vai ser sempre um pouquinho maior, né? Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Você vai comprar um vaso, vai pôr a suculenta em um vaso que sobre um dedo de espaço, ó. Um dedo de espaço em volta dela, né? Sobrando um dedo de espaço está ótimo, é um tamanho ideal para ela, porque tem espaço para ela crescer aqui, né, nas laterais, tem espaço para crescer as raízes também, né? E você ainda consegue ver o substrato, regar, adubar e fazer a manutenção que precisa. Então é sempre assim, é um espacinho um pouco maior do que o tamanho que ela já está. Olha esse outro aqui, ó. Ainda tem espaço para ela crescer. Tá vendo? Olha que belezinha, ó. Tá até com uma haste floral. Significa que ela está super saudável, está crescendo, né? Se a sua suculenta começou a parar de crescer, de vir folhas novas, e ela está como essa aqui, ó, é hora de trocar. Então, no caso, por exemplo, dessa aqui, que vaso que eu colocaria? Nesse vaso aqui, ó. Tô colocando aqui, ó, tá vendo? Ela fica ainda um espaço, bem que tá até um pouquinho pequeno, né? Mas tá bom, ainda tem espaço para ela crescer, ainda tem um espacinho para ela crescer. É o suficiente, né? Agora, por exemplo, você fala assim, mas eu tenho preguiça de ficar trocando de vaso de tempos em tempos, já vou pôr a minha suculenta num vaso grande. Assim tem espaço suficiente para ela crescer, não preciso ficar trocando de vaso todo tempo. Tá ótimo. Não faça isso. Pense comigo. Você tem seu filho lá, tá crescendo o pé dele, você fala a mesma coisa. Eu não tô afim de ficar indo toda hora em loja de sapatos, em loja de calçados, né? E comprando tênis toda hora. Já vou comprar, ele tá calçando 25, já vou comprar um 42 para ele. Tem lógica. Vai ficar gigante o pé da criança dentro, ela não vai conseguir calçar direito aquele sapato, não vai se adaptar, não vai conseguir caminhar. É a mesma coisa que a suculenta. Imagine você pegar uma suculenta pequena como essa e pôr num vaso gigante desse. Tá, ela não vai morrer. Só que o que acontece? Por ser muito grande o vaso, ela vai demorar muito mais tempo para crescer. Por quê? Porque as raízes ficam perdidas ali, é muito espaço para elas. Então elas demoram mais para crescer, demora mais para ela se desenvolver. Agora, quando ela está num vaso mais pequeno, apertado, ela sente que aquele vaso está ideal para ela. Então ela sente que está ali um pouquinho apertadinho, mas ela está crescendo. Chega uma hora que ela para de crescer, então ali você estimula. Você trocando de vaso, de um vasinho para outro assim, seguindo o tamanho, né, a ordem das coisas, ótimo, sua suculenta se sente estimulada. Né? Agora, se você quer pular etapas, acontece a mesma coisa que o pé da criança. Você vai comprar 42, não vai servir para nada, vai dificultar muito e vai demorar muito tempo para a criança conseguir usar aquele sapato 42. Né? A criança vai usar quando tiver 18 anos. Aí você vai ter que esperar 15, 10 anos aí até a criança conseguir usar aquele sapato e até lá vai prejudicar muito o caminhar dessa criança. Então, fique atento a isso, tá?
Então, pessoal, por isso que eu falei que o vaso é importante no crescimento e desenvolvimento das suculentas, que não é somente para acomodar a suculenta, também tem o processo de crescimento dela que acompanha o tamanho do vaso, tem o processo de manutenção, que se você coloca num vaso, ela estiver muito apertada, você não consegue dar manutenção direito. Tá bom? Então, essas foram as dicas sobre vasos, né? Não é tão difícil assim, é fácil de você entender, tá? E sabendo disso, eu tenho certeza que você vai conseguir aí saber escolher o melhor vaso aí para suas suculentas e fazer essa manutenção, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, eu ficarei muito feliz em responder, tá? Deixe o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal se você não é inscrito, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau!